Fala devs, eu sou Felipe Fabossi, Full Stack Developer na IBM e hoje eu vou falar para vocês sobre uma tecnologia da Google chamada Text-to-Speech. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a estrutura de pastas que eu tenho aqui, tá? Então eu criei uma pasta de imagens, uma pasta de estilos e uma pasta de view. No caso que eu estou usando EJS para usar HTML no back-end. Se vocês quiserem saber como utilizar isso aqui, é só pesquisar no Google EJS. E aí tem aqui ejs.call e ele vai explicar para vocês como instalar, como fazer todo o procedimento para utilizar. Mas no caso vocês já vão aprender vendo o vídeo aqui também. Então bora começar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer a parte aqui do JavaScript. Então vamos importar o Express. Tá. Express. Não precisa pôr ponto e vírgula, mas eu tenho mania de colocar, então vou colocar em tudo. Segunda coisa é o GTTS, tá? Então a gente vai precisar importar esse cara das nossas libraries e instalar esse cara também aqui. A gente entra aqui nesse cloud.google.com, text-to-speech, aí veja a documentação, APIs e referência, bibliotecas cliente, e copia esse código e instala, beleza? Não tem muito segredo. Então vamos importar aqui, eu já tenho instalado, então gtts.js e aí a gente chama o GTTS. A gente vai importar também o body parser. Body parser. E a gente vai iniciar o nosso Express aqui. Então, a gente usa agora o body parser aqui. .json. A gente vai dar um encode agora nas nossas requests. Então, body parser.url encoded extended true. E agora a gente vai, para poder utilizar o EJS aqui, a gente tem que habilitar o Express para saber que a gente está usando esse tipo de arquivo, senão vai dar erro quando você tentar executar. Então, app.set view engine EJS. Agora a gente vai criar a nossa rota de post, que a gente vai chamar lá no EJS, no HTML, para fazer o download do arquivo, para mandar primeiro o texto e depois fazer o download do arquivo em áudio. Então, res. E agora a gente vai criar aqui algumas variáveis para salvar primeiro o texto que a gente vai pegar do HTML. Então, text igual a rec.body.text. Vamos salvar também o GTTS numa variável. Então, a new, a gente vai instanciar um novo GTTS aqui e passar o texto dentro dessa instância nova aqui do GTTS. Agora a gente vai chamar esse speech e vamos chamar um método do Google chamado save. A gente vai dar um nome por arquivo que vai ser salvo, então eu vou dar de output.mp3. Deixa eu colocar isso aqui numa outra linha, para ficar mais fácil de ler. Esse método save ele me retorna uma promise, então eu posso usar um .den aqui. Beleza. E agora a gente vai chamar res.download e output.mp3. Vamos fazer um tratamento de erro aqui também, só para caso ele dê algum erro, a gente saber o que está acontecendo. Então, console erro. Agora, a gente não consegue usar nada disso ainda porque o nosso servidor não está rodando. Então, a gente vai fazer três coisas aqui. A primeira coisa é, essas pastas aqui, elas não vão ser identificadas quando a gente tentar usar no nosso template aqui no EJS. Então, a gente tem que falar para o Express para ele entender que ele precisa usar essas pastas, porque o back-end não é para ter HTML, CSS. Então, a gente vai fazer isso aqui. app.use express.static tier name, que vai pegar todo o caminho do diretório, mais barra estilos. E a mesma coisa pro images. Agora a gente vai falar para ele assim, bom, eu quero que você ouça na porta 5000. Então vamos ver se está tudo funcionando legal. Eu instalei o Nodemon aqui, se vocês quiserem instalar é só dar esse comando e dar Enter, no caso já tem instalado aqui. Nodemon index.js. Está iniciando. E ok, ele está funcionando. Então vamos fazer agora o HTML desse arquivo. Vamos fazer agora o EJS. A gente vai vir aqui em Views, index.js. Eu tenho aqui os plugins de HTML, então eu digito só HTML e HTML5 e ele já me importa toda a estrutura básica aí do HTML. Então se vocês quiserem, depois eu passo o que eu uso aqui de ícone, de fonte, de tema também. Então Node.js Tutorial, Speech Recognition. Vamos para o nosso CSS aqui. Não precisa passar o caminho todo styles.css, porque lá no front, aqui no JS, a gente já colocou
vai ele pegar todo o caminho do diretório até o styles. Então a gente só passa /styles, que ele já vai encontrar. Bom, vamos aqui no body e vamos começar a criar nossa classe. Primeiro vai ter uma classe container, tá? Para englobar todo aí o nosso código. Então, ponto container. Agora a gente coloca aqui um H1, colocar Google Text to Speech. Agora a gente vai criar o form que vai enviar o nosso formulário para o nosso back-end. Então, aqui a gente coloca só barra, que foi o que a gente criou aqui, só barra. O método a gente vai escolher method igual a post. Então, um text area, o name vai ser text. O ID a gente não precisa colocar. Calls 30 rows 10 está de bom tamanho, mas eu vou colocar 50 para ele ficar um pouquinho maior. E colocar um placeholder aqui por questões de estética mesmo, para ele ficar mais amigável para o usuário. Converted to MPT. E está pronto o nosso text area. Agora a gente vai colocar ele como required também, porque eu não quero que a submissão seja feita sem o texto, porque senão vai ficar dando erro lá no front e a gente não vai fazer um tratamento de erro legal aqui para dizer para o usuário que precisa colocar um arquivo. E por último, a gente vai colocar um botão, simplesmente um botão do tipo submit, e aí convert to audio. E esse é o nosso HTML, tá pronto também. Agora a gente precisa dar um style para isso, porque a gente acessar agora essa rota, localhost 2.5000. Eu esqueci aqui, galera, que precisa de uma rota get também para ele renderizar o nosso template no client, que é o Google Chrome no caso aqui. Então a gente dá um res.render index agora. E beleza, tá funcionando, tá bem feio, mas a gente vai deixar isso bonito agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir no nosso CSS. Então, a primeira coisa é HTML. Então, eu quero que a font size do site todo seja de 62,5%, a width dele seja 100% e a altura também seja 100%. Depois posso passar também esse formatter aqui que eu estou usando, que eu gosto muito dele. Deixa muito bonito e organizado o código. Depois a gente vai usar o display flex, que é flexbox, justify content center e align item center. Então o que eu estou fazendo com o flex aqui é alinhar ele no x e no y no meio. Então aqui está o x, aqui está o y. Eu quero que ele fique aqui. É isso que eu estou fazendo com esses dois comandinhos aqui. Background image, a gente precisa colocar uma imagem aqui, URL e somente isso aqui, ó. Não precisa passar o caminho todo, barra google.jpg. Então background no repeat. A imagem não ficar sendo repetida vários quadradinhos em todo o site, tá? Então eu quero que a imagem fique 100% na tela. Background size cover. E usei index vou dar -2, porque eu quero que isso aqui fique atrás do formulário. A gente vai colocar algumas coisinhas aqui. Before. Primeiro o after, depois o before. After, before. Então margem, a gente vai setar tudo para o 0, porque eu não quero que ele fique dando espaçamento nas coisas ali. Então, por exemplo, vocês verem aqui que ele já tirou, né? Olha como tá ficando. Mas se a gente tivesse com margem bottom, aqui ia ficar um espaço nas bordas do navegador, ia ficar bem estranho. WebKit, box sizing, eu quero que ele fique inherit, tá? Para pegar o que já tiver default, e box sizing inherit também, certo? Agora o nosso body, eu quero que a font family dele seja Lato, sans serif, font weight 400, para dar aquele bold, aquele negrito, line height do texto 1.7, eu vou copiar isso aqui. E basicamente é isso, tá? Pro body. Agora, a nossa próxima coisa é o container. Então a gente vai editar agora essa parte aqui, tá? Então, bora lá. Container. Por que eu coloquei o form aqui? Porque lá no index.js a gente tem um container e tem um form. Eu podia criar uma classe container aqui dentro do form, mas eu achei melhor fazer assim. Então a gente vai colocar aqui a width automático, para ele pegar o tamanho todo. A altura eu quero que ele tenha 350 pixels. Os display flex de novo. Justify content space evening. Tá, eu já vou explicar o que é esse space evening. Dá para explicar já. Na verdade, eles vão ficar um embaixo do outro e eu ponho o tamanho um pouquinho maior para que tenha uma sobra de espaço, para eles não ficarem grudados desse jeito. A gente vai dar uma line item center, que eu quero que eles fiquem centralizados no meio. E a flex direction a gente vai colocar para column, para um ficar embaixo do outro. Então, beleza. Agora a gente vai editar o text area. Text area eu quero que tenha uma border radius de 0.8 rem. Quero que ele não tenha outline, aquela bordinha azul quando você clica em cima de alguma coisa. Eu quero que ele tenha um padding de 10 pixels.
0 pixels. Background color transparent. Eu quero mostrar a imagem no fundo. Carrot color, eu quero que fique white. Esse carrot color é a cor do cursor, tá? Color também white. Cor do texto branca também. Agora o H1. Font size, a gente coloca 44px, ele ficar um pouquinho maior. A color vai ser um RGB de 214 e 214. É um branco, mas é um branco menos branco. Letter space eu quero colocar um 6.6 RAM, na verdade. E agora a última coisa que falta é o botão, que vai enviar nosso formulário, etc. A gente vai editar ele com outline none, border none, padding, mesma coisa do daqui de cima, só que a única diferença é que eu quero que ele tenha até embaixo também, então esse aqui é o bottom. Text align, eu quero que ele fique o texto no centro do botão, e uma border radius aí também de 0.8 RAM, para ficar parecido com o text area. Então o botão, basicamente, ele é isso, o botão em si. A gente só vai fazer mais algumas coisinhas aqui nesse text area, porque ainda não está certo do jeito que a gente quer. Então vamos colocar primeiro aqui o botão, então button.hover, e eu vou colocar transform scale 1.05 e button.active, que é quando a gente clicar no botão, eu quero que ele volte 1.97. A gente vai ter que animar isso aqui, então transition transform 0.2 segundos. Se a gente for ver agora, quando a gente der um hover, ele vai ficar desse jeito. Faltou só uma coisinha aqui. Cursor pointer, basicamente é isso. Cursor pointer, isso, legal. Aqui tá um pouquinho pequeno e também o placeholder não tá alinhado, então a gente faz o seguinte. Placeholder, text align, center. Color vai ser RGB de, deixa eu ver, 182, 182, 182 e 182. A gente vai dar um padding também, para ele ficar no centro. Uma font size de 12 pixels. Beleza. Isso aqui tá errado, não é icons, é calls, por isso que ele estava pequeno. Então a gente der um refresh agora, perfeito. E tá pronta a nossa aplicação. Então a gente vai testar aqui agora. This is my first text to speech. E convert to audio. Está carregando e funcionou certinho. Agora vamos ver se está funcionando o GTTS de forma correta. E está funcionando certinho. Então ele converteu o texto para voz. E é isso, galera. Bem legal esse projetinho. Tem muito mais coisa que dá para fazer com GTTS, tá? Mas esse aqui foi uma introdução do que vocês podem fazer para ativar um pouco a curiosidade de vocês também. Então é isso, um abraço e até a próxima.